Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta, que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje vamos falar aqui sobre um dos lançamentos mais explosivos e aguardados do ano. Eu estou falando aqui de O Esquadrão Suicida de James Gunn, que estreou nos cinemas do Brasil na semana passada e vem causando furor aí pelas internets. E para me acompanhar nessa missão suicida, temos a volta do nosso samurai do entretenimento, Rafinha Prada. Rafinha, fez sentido para você esse filme chamar O Esquadrão Suicida ao invés de Parte 2? Eu acho que eles foram muito espertos, né, Sancinha? Excelente ideia de você não fazer uma continuação daquele péssimo primeiro filme. Vamos esquecer que aquilo aconteceu. Vamos gravar um novo, e quando a gente lançar uma nova versão no ano que vem, daqui a 2 anos, aí vem a parte 2. Não é melhor assim? Acho que faz mais sentido mesmo. Cara, não só faz mais sentido, como eu vou trazer o homem do sentido aqui, cara. O nosso tubarão musculoso desse podcast, o moleque nhan, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, só o fato de ter um tubarão bombado, dublado pelo Stallone, faz desse um filme melhor que a primeira versão lá de 2016? Fala, pessoal, tudo bem? Olha, eu diria que só pelo fato de ter um roteiro já é melhor que aquele primeiro Esquadrão Suicida, mas o tubarão ajuda muito. Muito bem, olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui em The Suicide Squad, faça um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklbs.com.br, siga a gente no Instagram e no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Estamos nos principais agregadores de podcast, olha só, vamos adorar saber a sua opinião sobre esse e muitos outros filmes e séries, tá bom? Solta o trailer aí, Norbinha. This is suicide. Well, that's kind of our thing. I'm a superhero! Where's my dad? I'm gonna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alone. Ratatouille, what do you got? Bird. Now it. Stay off the comm. Muito bem, meus queridos, um pequeno momento Senta que lá vem história aqui nesse podcast. As primeiras histórias do Esquadrão Suicida foram escritas entre 1939 e 1945 na chamada literatura pulp, que precedeu os gibis como conhecemos. O Esquadrão, no caso, era um grupo de agentes do governo, os mais corajosos, os mais fortes, os mais durões, que se reuniam para enfrentar a máfia. Foi só nos anos 80, sempre os anos 80, que o negócio mudou. Passamos a ter no Esquadrão Suicida anti-heróis repletos de conflitos morais e uma dose extra de violência nos gibis, ou HQ se você preferir, lá da DC Comics. Quem conta um pouquinho mais pra gente dessa história é o nosso professor de cultura nerd, Thiago Costa. Manda ver aí, Thiagão. Olá, spoilerentos do tio! Professor Thiago na área para falar um pouquinho sobre o Esquadrão Suicida. Realmente, como o nosso amigo Sansa falou, o Esquadrão Suicida nasceu lá na literatura pulp, entrou nos quadrinhos e nos anos 1980 teve seu auge. Então, o Esquadrão Suicida teve seu auge no auge da Guerra Fria. Ali nos anos 1980, as histórias falavam de como o time era meio que um Black Ops do governo, como no filme, mas naquela época os caras invadiam a Rússia mesmo, né? A União Soviética, um outro rolê. E apesar do que faz o nosso amigo James Gunn, nos quadrinhos eles eram violentos, mas não matavam tanto os membros do esquadrão como morre. Acho que eu fui muito spoilerento agora. Mas morre um monte de gente, né? Pô, os caras chamam Esquadrão Suicida. Nos quadrinhos não morria tanto assim. E era um
um caminho narrativo ali que explorava muito a questão da espionagem. Então a Força Tarefa X era muito ligada às outras agências do governo norte-americano e tinha um combate ali, uma treta interna dos Estados Unidos que era muito explorado ali, as diferentes correntes ideológicas, podemos chamar, e de vez em quando o Esquadrão se batia ali com os super-heróis clássicos, né? Então, uma das histórias mais legais do Esquadrão é quando o Batman descobre que a Amanda tá lá fazendo aquela história toda lá com o Esquadrão Suicida, invade Belle Reve, né, a prisão onde eles que servia de base para o Esquadrão Suicida, para apontar o dedo na cara da Amanda Waller e falar, pode parar, mas a Amanda, o Batman chama truco, ela chama 6 e fala, é o seguinte, eu sei quem você é, né? A hora que você entrou aqui, eu consegui pegar suas digitais, eu já fiz aqui o reconhecimento facial, eu sei quem você é, então nós vamos fazer um acordo. Você não enche meu saco e eu vou fazer de conta que eu não vi esse arquivo aqui, não vou deixar ninguém ver. Por incrível que pode parecer, o Morcegão aceitou, então ficou aí uma das histórias mais legais aí do Esquadrão Suicida. Muito bem, bom, em 2016, como todos sabem, tivemos o filme Esquadrão Suicida, que trazia Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto e seu indefectível Coringa nos papéis principais. O filme foi um tremendo mixed feelings e amealhou poucos elogios e muitas críticas. Ainda assim, num contexto livre de pandemia, arrecadou impressionantes $750 milhões, mostrando todo o potencial da franquia. Gente, de lá pra cá, 3 coisas importantes aconteceram. Primeira, em 2018, o diretor James Gunn, que ganhou projeção mundial por conta dos 2 filmes dos Guardiões da Galáxia, foi contratado pela DC. Em 2020, a Arlequina da Margot Robbie ganhou seu filme solo, Aves de Rapina, que fez $202 milhões nas bilheterias e, por conta disso, teve sua continuação cancelada, pelo menos por enquanto. E no começo de 2021, nos braços do povo e também do fandom, Zequinha Snyder fez seu próprio corte de Liga da Justiça e entregou um épico de 4 horas que o Marcudo adora e que, sem querer querendo, acabou limpando o estrago do filme anterior e recolocando a DC nos trilhos. Tudo isso posto, vamos para o Esquadrão Suicida aqui de agosto de 2021, começando pela sinopse do filme. Conta aí, Rafinha. É isso mesmo, Sansá. E como bem disse o Marcudo, há roteiro nesta versão. Aqui, neste filme de 2021, o governo norte-americano envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Portando armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e destruição liderados pelo coronel Rick Flag. Gente, essa é a sinopse curtinha. Já já a gente acaba falando mais sobre elas. Antes de a gente partir para a recepção de público e crítica, vale uma breve passadinha pelo elenco do filme, que eu acho, humildemente, na minha opinião, desta vez foi acertado. Como remanescentes do filme de 2016, temos a sempre fantástica e oscarizada Viola Davis como a inescrupulosa comandante Amanda Waller. A cada vez mais impressionante e mais versátil Margot Robbie no papel da campeã das festas da fantasia, Arlequina. E Joel Kinnaman como o coronel Rick Flag. As adições nesse filme são justamente o que muda tudo. Afinal de contas, não é todo filme que pode se dar ao luxo de contar com Idris Elba como comandante de guerra sanguinário, Sylvester Stallone como a voz que dubla o tubarão Rei Nanaue, a excelente atriz portuguesa Daniela Melchior, que faz o papel da Caça-Ratos 2, David Dastmalchian, lá de Cavaleiros das Trevas, que vive como o Homem-Bolinha, o lutador profissional de WWE John Cena, que vive o Peacemaker, que ganhará sua própria série da HBO Max em 2022. E a nossa queridíssima Alice Braga, a atriz brasileira de mais prestígio atualmente em Hollywood, no papel da guerrilheira Sol. E temos também uma pontinha de luxo de Michael Hooker, que brilha mesmo tendo pouco mais de 5 minutos em tela. E chegou aqui a hora então de a gente falar daquela tradicional, ou dar aquela passada tradicional pela recepção de público e crítica, para saber o que as internet têm achado de Esquadrão Suicida com o O na frente. Conta aí pra gente, Marcudo. Esquadrão Suicida estreou no dia 5 de agosto nos cinemas do Brasil. Curioso é que nos Estados Unidos o filme teve estreia simultânea na HBO Max.
Por aqui, quem quiser assistir esse filme do sofá de casa, vai ter que esperar uma quarentena aí de 35 dias. Mas por essa estreia simultânea lá fora, a quantidade de avaliações é grande. No IMDb, temos quase 50 mil reviews e a nota média de 7.7. No Metacritic, o Metascore está com apenas 74 de 100. No exigente Letterboxd, o filme está com 3.9 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme conta com 92% de aprovação da crítica e 86% do público. Mas agora a gente vai falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse, mais ou menos, Guardiões da Galáxia da DC Comics? Pra mim, que vim com expectativas super baixas para esse parte 2, Esquadrão Suicida, eu fiquei positivamente surpreso. Eu achei que é um baita de um filme. Eu acho que tem história, cara. A gente sempre brinca aqui, né, ou fala como o Sanso Marcudo, tem que ir do ponto A ao ponto B. Cara, esse filme tem ponto A e tem o ponto B. Esse caminho entre A e o B é muito bem construído, é muito bem percorrido. O Sansa brincou nos nossos grupos de Zap Zap que a gente se divertiu durante 2 horas e 10 praticamente. E é verdade, você ri do começo ao fim. Para mim, um filme que não se leva a sério e sabe disso, como acontece aqui no O Esquadrão Suicida de 2021, não tinha como errar. Ainda mais com esse baita elenco, a gente vai passar por um pouco mais por eles mais para frente, mas a gente tem uma Viola Davis que continua ótima mesmo, a gente tem um Idris Elba que já tinha dado suas pontinhas um pouco mais de comédia em alguns outros filmes, mas aqui ele tá incrível, ele tá acertando todas as tiradas, ele não erra, e quero destacar aqui, para mim pelo menos, é a primeira vez que eu vejo um John Cena num papel que ele consegue se desenvolver mesmo. Achei muito bacana, ele não é só aquele cara forte, bobo, ele é um cara forte do mal aqui, bobo, engraçado, e tá bem, né? Então assim, esse conjunto de bons atores, não podemos esquecer aqui da Margot Robbie, que continua fantástica, a melhor cena do filme é dela, cara, continua dando uma liga legal também com o resto, acho que acertaram no Esquadrão Suicida, Sansa. Cara, é incrível, né? Porque eu acho que o último filme de ação, a gente falou aqui de Jungle Cruise, mas de ação, que tem pancadaria, que a gente falou aqui, foi o Army of the Dead, né? Que é um filme dirigido pelo Zack Snyder, roteirizado pelo Zack Snyder, né? Até onde a gente sabe, e que é um desastre, né? Porque você tem muitos personagens na tela, tem um desequilíbrio do tempo que cada um fala, que cada um tá presente, e tem várias histórias que você quer adiantar o filme porque não fazem sentido algum, né? E que diferença faz você ter um roteiro bem escrito, personagens bem desenvolvidos, uma trilha sonora bem encaixada, né? Um diretor capaz de realizar as coisas ali. Você tem um filme de primeiríssimo escalão, né, cara? O Esquadrão Suicida é tudo que o Esquadrão Suicida sem o O na frente lá em 2016 não foi. Porque o trailer lá de 2016 era excelente, né? Eu acho que poucas pessoas vão esquecer como foram enganadas pelo trailer, né? E eu, ao contrário de muita gente, gosto de Esquadrão Suicida de 2016 com o Coringa do Jared Leto e tudo, cara. Eu não acho que é um filmaço, eu só acho que a galera pegou muito pesado, porque o trailer criou uma puta expectativa. Aqui eu acho que por conta da pandemia, a expectativa tá mais baixa. Eu acho que a gente já ficou meio anestesiado. Ah, vem mais um Esquadrão Suicida aí, talvez seja legalzinho. Não, cara, é legal pra caceta, velho. Esse é um filme, pra quem gosta de filme de ação, que nem a Miloca que tá ouvindo a gente aqui, esse filme tem tudo, velho. Uma refeição completa, barba, cabelo e bigode, direção fantástica, o Marcudo vai falar um pouquinho mais aqui, o elenco afiadíssimo e você termina querendo mais, cara. Foram 2 horas de filme que eu nem senti passar. De fato, o Rafinha, você tem razão, a Margot Robbie tem as melhores cenas do filme mesmo, mas o elenco inteiro tá muito equilibrado, cara. Eu gosto dessa diversidade que tem no elenco, sem querer lacrar, sem forçar a amizade demais, mas vai fazendo coisinhas interessantes. Gostei muito de algumas referências que a gente tem a Rick e Morty, inclusive a animação Rick e Morty cada vez mais presente na cultura de uma forma geral, até na DC aqui no caso, e, cara, é um show, cara. Esquadrão Suicida, pra mim, desde já, tá entre os melhores do ano. Que não tinha como deixar de comparar esse filme com o de 2016, né? E a diferença é tão grande entre os dois filmes que eu só consigo imaginar que o primeiro foi sabotado, né? Ainda mais depois daquele trailer. Eu acho que nenhuma versão do diretor ia conseguir salvar aquele filme, porque ele não tinha as duas coisas que fazem desse filme do James Gunn ótimo, que é uma boa história, como a gente está falando, e especialmente o fato de que ele entende quem são aqueles personagens, né?
eles são vilões, são pessoas que estão presas porque cometeram crimes pesados, tirando a Caça-Rato 2, talvez, né? E por isso eles são tratados pelo governo como pessoas completamente descartáveis. E o começo do filme é fantástico por causa disso, né? Esse filme mostra porque o James Gunn é um baita roteirista e diretor. Eu acho que ele fez aqui com o Esquadrão Suicida o que ele tinha feito com Guardiões da Galáxia, que foi dar uma personalidade gigante. E na DC, o Warner, ele teve muito mais liberdade do que ele teve na Marvel para entregar um filme que é divertido, é violento, é engraçado e, acima de tudo, eu diria que é corajoso, né? E essa é uma das vantagens de a DC não ter um universo todo amarrado que nem o da Marvel. É legal ter tudo interconectado e tal, mas eles ficam presos de certa forma, né? Já a DC pode experimentar, que a gente viu no Coringa, do Joaquin Phoenix, e agora nesse Esquadrão Suicida. O Marco DC falou um negócio que pra mim faz muito sentido, cara, que é essa questão da violência, né? Esse filme ele é muito mais violento do que o primeiro, e até por isso ele fica mais realista, cara. E é um negócio que chama Esquadrão Suicida, que tem essa proposta. Em alguns momentos me lembrou The Boys, cara. Quando eu via todo aquele sangue na tela, aquele monte de coisa nonsense. É verdade. O tubarão sendo mordido, velho, por aqueles bichinhos, né, cara? Eu falei, meu Deus, velho, vão matar o Stallone, bicho. E eu acho que faz muito sentido você subir a classificação, talvez, né, perder aí um público um pouco mais jovem, mas você deixa o filme mais realista e mais condizente com a história, né, cara, do Esquadrão Suicida. É verdade, concordo. Esses personagens são violentos, né? Nos quadrinhos, eu não sou um grande conhecedor dos quadrinhos, mas sei que eles são violentos. Então eles tinham que aparecer assim no cinema também. E a Warner dá essa liberdade pro James Gunn. E essa liberdade, né, o Marcudo, ela foi muito importante porque o próprio James Gunn falou depois que o filme foi lançado que foi uma das primeiras vezes que ele conseguiu fazer um filme dele onde a criatividade acabou superando a vontade dele em ser perfeccionista, né? Ele só queria ser criativo. A Warner ele disse que deu alguns palpites aqui ou ali sobre a produção final, mas que todo o recorte é dele, a direção dos atores é dele. Então, acho que realmente, assim, essa liberdade, e acho que você falou um negócio que é muito importante, Marco, não ter as amarras das histórias, né, de ter ser solto, cria uma outra dinâmica, né, porque o Homem-Bolinha morre no final, né, e é muito legal essa parte também, porque você fala, porra, não vai ter mais nenhuma surpresa, e tem, por causa dessa soltura mesmo, não é um negócio muito amarrado. Então é isso, cara, baita primeiras impressões, né, Sansa, desse O Esquadrão Suicida. Esse gancho do James Gunn, ele é muito bom, né? Porque eu lembro que quando a gente gravou aqui sobre Army of the Dead, que o Cunha adora, né? Cunha, abraço pra você, cara. Por sinal, nosso episódio 142, a gente ficou putaço, né? Porque o filme era longo, arrastado, não conseguia dar peso pros personagens. A gente tinha lá o Zack Snyder, né? A mão dele de chumbo, tanto no roteiro, quanto na direção, quanto na fotografia, se eu não me engano, né, Marcudo? E nesse Esquadrão Suicida, quem cuida do roteiro e direção é o ex e futuro Marvel James Gunn, né? Que me parece ter uma mão mais leve, uma mente muito mais inventiva do que o Zequinha, né? Que aliás, é produtor executivo desse filme aqui. Que diferença, né? Que faz a gente ter alguém diferenciado no comando, né, gente? Concordo, acho que o James Gunn é um realizador muito criativo e junto com o Henry Braham, que é o diretor de fotografia, e principalmente a Beth Mickle, que faz o design de produção, ele coloca em tela umas coisas bem interessantes, né? Acho que o filme tem tomadas bonitas, que nem o Sanguinário tomando aquela decisão de reviravolta sob sol no final. E é legal, acho que é legal que o filme é dividido em subcapítulos, né? Eles vão aparecendo organicamente pela tela. Tem uma hora que são folhas na areia da praia, os próprios créditos da Warner, eles aparecem com sangue de uma cabeça explodida. E o que eu achei mais legal foi quando o nome de um subcapítulo foi montado com os canos e antenas em cima de uma casa, achei bem criativo. Mas a gente vê a mão do James Gunn também nas cenas de ação. Acho que ele é muito competente nesse sentido, eu destaco duas aqui. Uma é mais pro final, quando eles precisam escapar daquela torre que tá caindo. E toda aquela sequência da Arlequina, né, se livrando dos sequestradores dela. Eu achei demais, desde quando ela tá sendo torturada e tem aquela câmera inclinada, um plano de detalhe no pé dela se contorcendo. Até quando ela sai do quarto armado e faz com aquela trilha sonora que parece deslocada, mas não é. Vai fazendo aquela chacina de soldados. E culmina no corredor quando ela tá num êxtase tão grande e começa a disparar flores até, né? O sangue dos soldados viram flores. Eu achei uma baita sequência.
Ô, Marcudo, não te lembrou Old Boy, cara? Essa cena da Arlequina? Não lembrou tanto Putz, Old Boy lembrou original, muito cara? Old Boy naquele corredor, cara. Lembrou muito na hora, você tem razão. E pra concluir, eu também acho que James Gunn é muito bom diretor de atores. A própria Margot Robbie, acho que ela nunca teve tão à vontade no papel. Ela, em Ave de Rapina ela tá bem, mas aqui parece que ela tá até flutuando, né? E o James Gunn falou que ele nem sabia que a Ave de Rapina existia, até ele tá quase terminando já o roteiro desse esquadrão. Ô, Rafael, eu queria até puxar aqui, cara, você que adora aí os Guardiões da Galáxia, né, velho? Os dois filmes. Tem vários elementos dos Guardiões da Galáxia aqui, né? A relação pai e filho, a trilha sonora, o filme inteiro de piada, velho. O filme faz piada da primeira. Tudo bem que a piada do passarinho não é bem uma piada, né? Tô fazendo até aspas aqui, né, cara? Pelo amor de Deus, né, mano? Mas é piada do começo ao fim e não cai, né? Você consegue manter 2 horas lá em cima, cara. Me lembrou muito Guardiões da Galáxia nesse sentido. Sansa, a hora que rola do passarinho, né? É meio trash do passarinho. Eu pensei, não, os caras não vão fazer isso. Caralho, fizeram, né? Mal começou o filme, já mandaram uma dessa, né, bicho? Mas acho que era o prenúncio de que não tinha limites, né, para esse filme, assim, de criação, de efeitos especiais, de interação entre atores, cara. A interação entre os atores, pra mim, é o que dá liga pra essas piadinhas, Sansa. Porque pra ficar uma bosta, pra ficar ruim, pra ficar forçado, não custa muito. Mas aqui, cara, o Idris Elba, como o cara que dá essa argamassa, né? E ainda bem mesmo, né, o Marcudo, que o Will Smith não voltou aqui, né, no papel que ele fez no primeiro filme, porque deve voltar no futuro, eu imagino, né, não deve ter querido queimar o personagem. Cara, ele é o cara que, junto com a Daniela Melchior, né, que faz a Caça-Ratos 2, que é meu personagem preferido nesse filme, porque ela fala do amor o tempo todo, né? E é isso que permeia a relação dela com os próprios ratos, né? E lembra do pai dela. Cara, todas essas relações... Pode falar, Marcos, pode falar. E o pai dela é o Taika Waititi, né? Ele é uma participação pequena, mas... Um pedacinho só, né, Marcudo? Verdade, verdade. Cara, eu acho que se não fosse por essa liga entre os atores, essa mão leve mesmo do James na direção, a gente não conseguiria ter um filme que lembra, sim, né? A gente falou isso quando a gente estava vendo no meio do filme. Lembra sim Guardião das Galáxias, mas com uma outra pegada. E aqui eu já vou falar o seguinte: eu fico imaginando o Zaquinha que estava na produção do filme, né? Vendo essa. Eu não vou falar obra de arte ainda, porque é muito cedo para a gente falar isso, né? Mas vendo um filme desse, feito com produção dele, incrivelmente melhor do que Arm of the Dead que ele criou. Incrivelmente melhor. Inclusive o Bautista faria o papel do John Cena, eu acho, nesse filme, se eu não me engano, ou do Capitão, não lembro agora exatamente. Ele preferiu não fazer o Esquadrão Suicida e foi fazer Arm of the Dead, o Bautista. Deve estar arrependido até o último fio de cabelo, né, bicho? Porque não tem comparação, né, Sansi? E você tá falando do pacificador, cara, aquela cena dele de cuequinha branca no meio da floresta. Pô, cara, aquilo é genial, porque é totalmente deslocado. Você tem um tubarão quase comendo a caça-rato gratuitamente. Aí ele chega, o pacificador gigante, velho, com uma cuequinha minúscula. E a interação dele com o Idris Elba, porque ele fala assim, porra, cara, pra que você tá no time? Você faz as mesmas coisas que eu faço, só que melhor. Né? E aí a gente vai ter lá na frente um motivo de um duelo, enfim, que o roteiro faz todo sentido, né? Então eu gosto muito, porque o roteiro planta algumas coisas no começo que ele vai colher no final, velho. E é muito interessante essa construção. Eu acho até impressionante o que ele consegue colocar de quantidade de roteiro, de relações, de pequenos arcos dentro de só 2 horas, cara. Muito bem amarradinho, né, Sansa? E eu acho que o que me chamou a atenção no filme também é um pouco da crítica social e política que permeia todo o filme mesmo, desde o começo, né, com aquela central de comando invadindo uma ilha, né, é muito mais claro do que lá o primeiro de 2016. Como é bacana, né, ver os americanos tirarem sarro de si mesmos em produções como essa, né, não, Marcudo? É verdade, é legal mesmo quando alguém que domina consegue enxergar as consequências desse domínio, né? E os membros do Esquadrão Suicida são tratados como descartáveis pelo governo, mas eles são vilões. Mas dá para enxergar um paralelo com a realidade, porque muitas vezes pessoas no meio militar foram tratadas como descartáveis. Eu até lembrei de uma conversa que a gente teve sobre isso com soldados negros, quando eu estreiei aqui no SQLVS, no episódio do Destacamento Blood do Spike Lee. E aqui no Esquadrão Suicida, James Gunn faz essa crítica em vários momentos, né? Desde que quando ele coloca aquela bandeira gigante dos Estados Unidos
por trás de um grupo do esquadrão justamente que estava sendo enviado para ser trucidado, né, para virar de isca, para servir de isca. Tem aquela sequência que eles entram no acampamento, vão matando todo mundo, fazem até competição de quem mata mais bonito, sem ter ideia de quem eram aquelas pessoas. Depois eles descobrem que eles tinham matado a Resistência, né? A cena é engraçada, mas a crítica não é. E também tem o desdém da Waller, né, a personagem da Viola Davis, que personifica o governo norte-americano, e no final manda aquele lá, dane-se as pessoas que vão morrer com esse monstro, a gente já tem o que a gente queria, eles que se virem. Acho que o Gunn foi bem competente para passar essa mensagem. E além dessas críticas, cara, muito bem colocadas, algumas sutis, outras nem tanto, eu acho muito legal as reverências que o filme faz, né, cara? Isso é muito bacana também, né? Então você pegar os monstros japoneses, quando a gente via Jaspion ou Power Rangers, né? E você tem um monstro gigante ali na cidade destruindo, que, cara, é uma estrela do mar super colorida, né? Meio rosa, que solta estrelinhas, que aí vem a referência do Rick and Morty, e aquilo vai dominando as pessoas e tal. Cara, é muito interessante como ele aborda a alienação, né? Essa coisa de pode matar, se for a gente que mata, tá tudo certo. O Marcudo bem falou, e tá na boca da Alice Braga. Cara, como que vocês chegam matando sem perguntar, né? Porque tem aquela disputa dos dois. Tem o cara dormindo e ele dá umas facadinhas assim, e a gente acaba dando risada, né, cara? Porque é tudo engraçado e, afinal de contas, você ter um tubarão com a voz do Stallone no meio tira qualquer noção de seriedade de um filme, né, cara? Então, assim, o tubarão com a voz do Stallone comer alguém é engraçado. Você não vai falar, nossa, que tragédia, né? Não, você fica com medo de acontecer algo com aquele tubarão, né? E só pegando o gancho do tubarão, que eu acho legal falar, que capricho nessa construção, né, velho? Que tubarão legal pra caceta, velho. Dava pra sentir ele assim, velho. Aquela cena dele na frente do aquário, né? Foi até uma cena filosófica, né, cara? Porque ele não tem a galera dele, ele é um patinho feio, ele não pode se juntar, ele quer entrar dentro do bar com os humanos camuflado, ele pensa em colocar um bigode, e aí ele estaria camuflado, cara. É tão genial. Então eu achei essa construção do tubarão e também daquela doninha horrorosa, né? Uma doninha ratazana, que bicho feio, cara. Que negócio bem construído, né? E tem até um presente ali no final pra quem gostou da doninha. Ou seja, a Caça-Ratos 2 pra mim, eu já falei, é a minha preferida, mas de fato o Nanaue, né, que é o Rei Tubarão, é o personagem mais legal disparado. Essa cena onde ele encontra os amiguinhos burros que ele brinca, né? Mais amiguinhos burros pra brincar, é quase comovente, né? Porque tem essa, não, alguém vai me entender, eu não penso como eu penso. E não é verdade, os bichinhos são mais perto que ele também, tá? Pra quem não viu ainda. Mas voltando um pouco pra parte de política social, eu acho muito interessante como o Gunn conseguiu, de alguma forma, reviver também como é que era esse universo do Suicide Squad, do Esquadrão Suicida, quando foi lançado lá na década de 80, com essa releitura, né? Que sempre foi uma crítica ao Estado norte-americano, de fato. Então é bacana ele ter trazido isso para cá. É uma clara referência ao Iraque, né? Onde eles entram, matam e desencana, deixa como tá. Esquece o que vai acontecer lá para trás. Pra gente não importa mais. O que a gente precisava nós já conseguimos fazer. Não é sutil, mas acho que não é sutil para quem tem um mínimo de conhecimento histórico. Para quem não se liga muito nessa questão social, como bem o Marcudo comentou aqui também no nosso episódio sobre o da Five Blood, onde a gente fala um pouco sobre a utilização de corpos negros para poder utilizar como arma de guerra, né? Ou como isca, no caso. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que a gente está bem atento a isso. Muita gente não vai estar e vai ver como o Sansa falou, que é um filme engraçado, e é engraçado mesmo, o tempo todo é engraçado, mas ao mesmo tempo eles praticamente dizimam a população da ilha, como os Estados Unidos gosta de fazer, ou presencialmente no Iraque, como anda fazendo, como fez no Afeganistão, ou por forma de, enfim, pessoas infiltradas, como foi em El Salvador, como foi em Cuba, como tem sido em alguns lugares mais recentemente. Então achei que foi uma baita sacada também do Gunn, porque ele conseguiu trazer de volta. Cara, é isso, baita filme com uma política social por trás também. E só puxando aqui no elenco, né, que o Marcudo lembrou aí do Taika Waititi, a gente tem também o comandante lá de La Casa de Papel, pra quem é fã, cara. O comandante, ele também é o comandante aqui, cara, sabe? Ali da ilha, né, que fala espanhol e tal. Então é muito divertido ver esses personagens de vários lugares diferentes convergindo nesse filme e dialogando tão bem, né? Tá todo mundo no mesmo tom. Na minha opinião, não tem ninguém fora do tom, um baita de um casting, e faz muita diferença de fato, cara. Você tem um diretor que sabe dirigir o elenco dele, sabe tirar o melhor de cada um.
Eu não imaginei que a Margot Robbie fosse tão longe com a Arlequina dela sem fazer força, cara. A impressão que dá é que ela tá nesse papel desde que ela nasceu, bicho. E é muito legal nessas que ela já falou que se ela puder, ela vai ser a Arlequina até dizendo que não querem mais ela. Eu adoro fazer esse papel, porque e ela tá muito bem. Nesse aqui, eu não sei como é que vai ser o próximo, mas nesse aqui, aquela cena das flores, que de fato lembra muito o Old Boy, é incrível, velho. É incrível, é uma baita cena. Chega a dar arrepio por causa das expressões que ela faz, com aquele colorido, com o sangue jorrando, os negócios cortando, cabeça voando. Nossa, que baita cena, velho. Que baita cena. Ela vai muito fácil de um ponto ao outro, né? Que nem quando ela tem aquele romance relâmpago com o presidente da ilha. No momento ela tá toda boba, apaixonada, no outro ela já tá tirando no peito dele, porque é aquele olhar caótico, né? A Margot Robbie é muito boa. Antes da gente ir aqui para as notinhas, eu queria saber de vocês. Vocês acham que a gente vai ter aí um Esquadrão Suicida 3? Histórias em quadrinhos é o que não falta, como a gente falou no começo desse episódio. Parece até que a DC ofereceu para o próprio James Gunn a possibilidade dele dirigir a próxima sequência, né? Mas o que a gente sabe é que a Marvel ficou com saudades do seu ex e puxou o cara de volta para dirigir justamente Guardiões da Galáxia 3. E olha, entre uma baforada e outra do seu cachimbo, sentado na sua poltrona reclinável, o nosso professor de Cultura Nerd deu uma palavrinha aqui sobre esse assunto. Manda lá, Tiagão. Será que vem mais Esquadrão Suicida e mais James Gunn por aí? Olha, eu acho que vem sim, porque o filme tá fazendo sucesso, tá vendendo bem nos diferentes mercados e a gente tem que entender que o mercado agora, nesse momento pós-pandemia ou intra-pandemia, sei lá mais o que a gente está vivendo, é um outro mercado, né? Então, os números que estão chegando aí do Esquadrão Suicida estão muito bons. Esquadrão Suicida daqui a pouco chega na HBO Max e tá rolando muito bem. E além disso, é um filme que está fazendo uma carreira boa entre os críticos, o que é algo que a DC não tinha lá muito, né, antigamente, né, entre os outros filmes. Então, eu aposto que vai ter mais James Gunn fazendo Esquadrão Suicida. Já vai ter o James Gunn no seriado do Pacificador, com o incrível, inenarrável, absurdo John Cena. E mesmo com a torcida contra, porque a galera fica assistindo filme de super-herói e torcendo como se fosse final da Libertadores, né? Então, mas a DC não pode fazer sucesso, porque senão a Marvel deixa de fazer, o que é uma bobagem completa, né? Vamos assistir tudo de todo mundo e ser feliz. E o James Gunn sabe fazer a gente feliz. E aí, Marcudo, o que você acha disso? Cara, James Gunn poderia fazer o terceiro, eu acho que ele se daria muito bem, mas tá de volta pra Marvel, né? O James Gunn já disse que esse Guardiões da Galáxia que ele tá fazendo vai ser o último. E eu aposto que a Marvel deve oferecer mais algum projeto para ele. Acho que eles se arrependeram daquela demissão que eu achei exagerada. E agora vão tentar segurar ele por lá, porque já viram o que ele fez na DC, né? Eu acho que tem espaço para mais Esquadrão Suicida do James Gunn. Ele, inclusive, escreveu e vai dirigir aquela série do Pacificador, que está relacionada com aquela cena pós-crédito desse Esquadrão Suicida. Deve ser interessante, mas ao mesmo tempo eu queria ver o que James Gunn faria fora desse universo dos super-heróis, né? Porque talento ele tem. Marco, eu tô muito interessado nessa sequência aí que vai ter, né? Com o Pacificador. E até é difícil falar sobre essa sequência porque a gente entrega, né? O que vai acontecer no final ali, de uma forma ou de outra, indiretamente. Até porque eles já disseram que vão voltar alguns personagens, né? Nessa série também. Eu acho que tem vários ganchos para eles poderem ter uma sequência. Apesar de ser um filme bem fechadinho, se a gente olhar ele como um todo, não tem muito para onde ir, né? Talvez, como é que chama, Sansa, o bichinho em português, que é o Weasel em inglês? Esqueci o nome do bichinho feio lá, que ele aparece. Doninha, né? A Doninha tem um ganchinhozinho ali para poder falar alguma coisa também. O Pacificador vai ter a série dele, que pode ser uma pré, né, de uma continuação que pode vir depois. Tem a equipe da Viola Davis, da Amanda Waller, né, durante o filme também, que deve ter algum tipo de consequência do que aconteceu ali. Vai saber como isso pode impactar também nos Esquadrões Suicidas que vem na sequência, né? Cara, eu acho que apesar do filme ser esse fechadinho, eu acho que dá para poder trazer outras histórias.
Vamos aí para as notinhas? Queria saber aí de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para O Esquadrão Suicida de James Gunn. Conta aí, Rafinha. Ô, Sansa, a gente gosta de manter a coerência e vamos manter dessa vez também. A gente gosta de elogiar a direção, gosta de elogiar os atores, o entrosamento, os efeitos especiais, o sangue, as panorâmicas, é tudo muito bem feito. É infinitamente melhor do que Esquadrão Suicida número 1. E por isso eu vou dar 89 poltronas amarelas para Esquadrão Suicida, ou O Esquadrão Suicida. Tô com o Rafa, acho que o James Gunn conseguiu salvar essa franquia depois daquele desastre de 2016, que só o Sansa consegue defender. Entregou pra gente puro entretenimento, então eu vou dar 90 poltronas amarelas. Cara, naquela ideia de colocar cada filme na sua gaveta, velho, o Esquadrão Suicida ele é um filme de ação que traz um pouquinho de comédia, que traz também um pouquinho de drama, né, de aventura, uma explosão de cores, a direção de fotografia, a direção de arte desse filme são dignas de Oscar. Lembrando que Esquadrão Suicida de 2016 ganhou um Oscar, tá? Só queria falar isso aqui, obrigado de nada. E um dos melhores do ano, cara, gostei demais, vou deixar o filme aqui com 96 poltronas amarelas. Olha só, hein, só para mudar a trilha sonora das poltronas amarelas aqui, a gente ficou com a média de 92 poltronas amarelas para O Esquadrão Suicida de James Gunn. Muito bem, minha gente, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, ir ao cinema seguindo todos os protocolos sanitários para ver esse filmaço aqui. Conta aí, Marcudo. Pelo Rei Tubarão, né? Que baita personagem. O que o Groot era legal no primeiro Guardiões da Galáxia, o Rei Tubarão do Stallone é 2 vezes mais legal no Esquadrão Suicida. E menção honrosa pra Doninha, claro. Cara, eu vou mencionar aqui, o Marcudo trouxe, e eu preciso sublinhar, colocar um cacho de asterisco aqui, na cena da Margot Robbie, a Loud Boy, saindo da prisão, quando todo mundo tava indo resgatar ela, né, cara? Ela não precisou de resgate nenhum, ela se virou sozinha. E é lindíssima essa cena, cara. Coreografia maravilhosa e aquelas flores jorrando de tão excitada que ela tava com o que ela tava fazendo. É fantástico. E também vou acrescentar mais um motivo, que é uma lança super especial que ela vai descobrir no começo do filme e vai fazer sentido o filme inteiro, mostrando que o roteiro é muito bem amarrado. Eu falo que esse último a dar um motivo é foda que te roubam todos, né? E ainda o Sansa já roubou, falou uns 2, Marcudo falou outros 3, né? Mas o grande motivo para você assistir esse filme é a Caça-Ratos 2, porque a gente não percebe, mas é ela quem amarra todos os personagens no filme. Então, a Caça-Ratos 2, além do seu superpoder incrível, também é o grande motivo pelo qual as pessoas vão até o final. Diga, Marcudo. Uma curiosidade, eu tava vendo hoje que o James Gunn ia matar a Caça-Ratos 2 no final do filme e desistiu porque é um personagem doce, né? Então ficou viva. Ainda bem, né, Marcudo? Ela é um baita motivo para você ver o Esquadrão Suicida. E é isso aí, né, minha gente? Lembramos a você que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí entre um menu degustação e outro, como faz o Rafinha, ou se preparando para o nham-nham de roupão com capuz de tubarão, como faz o nosso Marcudo. Obrigado, molecada. Ai, cara, como é bom gravar quando o filme é bom, né? Nem percebe o tempo passando, a gente se diverte. Obrigado, Sansa. Obrigado, Marcudo. Um beijo, até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Marcudo. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Vá aos cinemas ver o Esquadrão Suicida. Vale muito a pena. Não esqueça aí de tomar todos os cuidados, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.